Da Vida à Luz, agora é o momento da pecuária. Vamos lá. Bom, vamos atualizar antes das informações. Quem já está conosco aqui é o Iberville Neto. Antes de falarmos sobre as cotações, o que acontece no mercado hoje, nós vamos direto ao bebedouro, né, conversar com o Iberville Neto, que é analista de mercado, consultor da Scott Consultoria, a quem eu agradeço a participação. E é um prazer sempre falar contigo com informações sempre pontuais do mercado. Boa tarde para você, Iberville. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. É um prazer, Braga, Estou não é sem de o hoje, áudio né? do Iberville, da Vida à Luz. Perdemos o contato do... Né? Oi, Davi. Ô, Iberville, pode falar? Estou ouvindo, agora Braga. sim. Conseguimos contato. Tudo Estava bem, te vendo, Braga? não estava te ouvindo, mas agora te vejo, te ouço e presta atenção nas tuas informações. Boa tarde, antes de mais nada. Mais uma vez, obrigado pela participação. Boa tarde, Braga. É um prazer. Só é estranho falar boa tarde, Braga. Nós falamos tanto tempo à noite, né? É verdade. Bom, o que nós temos observado no mercado, Braga? O cenário segue de preços firmes, segue com um boi sustentado, firme, mas em alguns casos a gente parece que tem observado um cenário um pouco mais calmo do lado do comprador. Hoje houve valorizações em 6, 7 praças e recuo apenas em uma, então o cenário é positivo ainda, mas talvez nós estejamos já mais próximos de um momento de um equilíbrio um pouco maior entre oferta e demanda. Lembrando que esse começo de dezembro, ele normalmente traz uma demanda de boiadas até um certo, primeiros 5 ou 10 dias aí, que é o frigorífico garantindo essa boiada para o abate e processamento e entrega ali até o período de maior consumo, que é o período das festas. Então, normalmente o mercado dá uma acalmada depois do dia 5, 10 de dezembro. Então, talvez esse movimento tenha começado a ocorrer. A gente não acredita em um mercado frouxo, com desvalorizações fortes, nem nada do tipo, porque o mercado vem numa sustentação muito forte, o pecuarista agora tem condição de segurar esses animais, então alguma acomodação pode ser que ocorra nos próximos dias, mas de maneira geral nós não estamos esperando uma inversão de tendência. É só possivelmente um mercado mais acomodado, um mercado um pouco mais de lado. Não descartaria um ajuste negativo ao longo de dezembro em algum momento, mas eu não trabalharia com uma expectativa de um ajuste forte, não. Bom, de alguma forma, ontem o indicador CPE-Exalc fechou a 321,60, recuou um pouco em relação àquilo que tinha batido na máxima, né, desse ano. Será que já atingimos praticamente o piso, o teto virá ou já batemos o teto para a arroba do boi gordo? Será que tem espaço para subir ainda nesse mês de dezembro com esses fatores que você mesmo relatou? Né? Recebimento, 13º salário, 13º salário, né? Auxílio emergencial, isso tudo de alguma forma movimenta o mercado. Mas será que para os preços, aqueles que estão sendo ofertados pelos frigoríficos e aquilo que está sendo pedido pelo pecuarista, nós chegamos ao teto ou não? Braga, sem dúvida, esses fatores que você comentou, eles colaboram. Quando a gente considera um histórico das cotações, os picos de preços aí na média dos últimos anos, eles geralmente ocorrem em novembro para o boi e para a carne no atacado e em dezembro para a carne no varejo. Claro que esse ano nós viemos de uma recuperação ao longo de novembro aí muito forte, uma recuperação pós aquele vale de preços relacionado à suspensão da China. Então, é um cenário um pouco distinto do que de um ano comum, né, entre aspas, porque todo ano a gente tem alguma surpresa, mas às vezes boas, às vezes ruins. Mas eu diria que a gente não deve ter muito espaço para altas importantes daqui em diante. Acho que cravar que é o pico de preços é um pouco arriscado, porque o mercado ele não está fraco, nem nada disso, mas ele está um pouco mais acomodado. Então, eu diria que daqui em diante ele subir um pouco ou descer um pouco, a gente não deve estar falando de movimentos muito drásticos, pelo menos não é o que a gente espera. Então, próximo do pico para dezembro, é possível que estejamos, sim. Agora, se daqui em diante ou nas próximas semanas aparecer uma notícia mais relevante como a volta de China, aí a conversa muda completamente, mesmo com as compras do gado para a demanda interna de final de ano já garantidas.
Bom, de alguma forma o que a gente observa é uma escala muito curta, né? Na média que vinha sendo registrada anteriormente, depois dessa busca, desta retenção de animais nesse mês de novembro, as escalas continuam curtas, né? Esta é uma tendência para esse mês de dezembro ou vai se acomodar, como você mesmo disse? As escalas elas não estão confortáveis, elas exigem que o frigorífico se mantenha nas compras, mas elas já estiveram, o volume de gado, a necessidade de gado aí já esteve um pouco mais crítica nas últimas semanas. Então, alguns frigoríficos estão com programações um pouco mais confortáveis e o suficiente para às vezes ficarem fora das compras ou em algum caso até testar um valor menor. Mas, como eu disse, a gente está vendo um cenário mais para positivo ainda, mas próximo, eu diria que próximo de um cenário mais de lado aqui para arroba, dependendo aí da situação de praça para praça. Bom, antes de falarmos sobre o mercado de carne, aproveitar a tua participação, né, que nem sempre a gente consegue contato contigo, você está atendendo sempre produtores, pecuaristas aí na sua consultoria, com a Scott Consultoria. Antes de falarmos do mercado de carne, queria saber contigo sobre um fator que você acabou de relatar, que é a questão da China. A China autorizou a entrada daquela carne que foi certificada antes do dia 4 de setembro. É um fato, né? De alguma forma deu um certo ânimo. Não falou ainda quando vai voltar as compras, mas isso tudo já está sendo precificado, porque tem outro fator ainda, né? A questão da Rússia, né? Aqueles países compõem lá uma união com a Rússia, que autorizaram a importação de carnes, inclusive carne bovina, a tarifa zero. Isso funcionou como uma mola propulsora para os preços? O que de fato movimentou esse mercado? Foi a retenção de animais devido à chegada de chuva? Foi essa notícia que veio do exterior? O que movimentou esse mercado, na verdade, no mês de novembro? Braga, a diminuição da oferta de gado de confinamento associada à possibilidade de retenção. O pecuarista esse ano ele viu seca, geada e fogo com uma frequência maior do que a comum até, né? Quando a gente fala, foi uma seca feia, houve geada também de maneira relevante e fogo todo ano em algum nível ocorre, mas com a seca ele só acaba se intensificando. Então, o pecuarista realmente passou por momentos críticos aí do ponto de vista de capacidade de suporte. Só que ele vinha com um caixa interessante, pensando agora não no confinador. O confinador teve aquela necessidade de venda e depois, em novembro, a oferta diminuiu um pouco. Isso, do lado do confinamento, colaborou com essa alta. Pensando no gado de pasto, o pecuarista ele vende preços bons aí nos últimos anos, então a hora que chegou a chuva, deu uma folgada na situação, esse pecuarista está vendendo só o necessário mesmo para as contas da fazenda e o que é preciso ali para o dia a dia. Então isso deu uma enxugada boa na oferta. Paralelamente, nós tivemos essa liberação da China, num passado mais recente, aqui do meio para o final do mês, essa liberação da carne, que tirou uma pedra do sapato, que era essa carne que estava na água, né? Estava nesse trajeto, claro que na maior parte das vezes lá, mas estava como uma pendência. Então isso foi resolvido e foi mais um fator positivo, porque gerou também a expectativa de que, já que a China precisou dessa carne, internalizou essa carne, eles estão pensando no Ano Novo Chinês, que vai ser no começo de fevereiro, então talvez isso colabore um pouco aí com um cenário mais positivo para a liberação geral dessa importação do Brasil. Os preços do suíno na China têm subido, então essa associação de fatores vem se somando aí, trazendo um pouco de expectativa. Mas realmente, pensando no dia a dia aqui, a gente tem uma oferta enxuta e tem um período de melhor consumo de final de ano. Então, os fatores domésticos eles foram suficientes para fazer esse mercado trabalhar com força e ter essa valorização. Porque a queda do boi ao longo de setembro e outubro, ela ampliou bem a margem do frigorífico de mercado doméstico. Então, isso também deu um certo fôlego e fez com que nós tivéssemos aí essa alta que recuperou toda a queda que tinha ocorrido em setembro e outubro, essa alta ocorrida em um mês. Então, subiu com o dobro da velocidade, considerando valores absolutos. Bom, são duas questões, né? Uma questão é da indústria que, de alguma forma, reduziu a margem, mas não teve prejuízo. Outra coisa é falar do pecuarista que, sim, alguns realizaram prejuízo, né? Registraram prejuízo com a venda com arroba praticamente no fundo do poço. Esses mesmos pecuaristas, eles voltam ou alguns saíram da atividade e falaram, não vou mais acreditar, eu vou deixar
para lá porque não tem uma expectativa de recuperação desse prejuízo registrado. O prejuízo já foi feito, né? Já foi batido, já está na conta. O pecuarista vai entrar em 2022 com a possibilidade de ter uma margem maior, uma margem positiva, né? Levando em consideração essas questões aí voltadas à alimentação, pastagens, aos preços que estão subindo. Será que ele vai conseguir recuperar uma margem, ampliar essa margem no comecinho de 2022? Bom, Braga, pensando exclusivamente no gado de confinamento, que foi vendido nesse momento ali de vale de preços, realmente a gente teve aí prejuízos de 500, 600, 700 reais por cabeça. Claro que sempre depende do custo e da situação, do estado, etc. Mas houve realmente uma assimilação desse prejuízo. Agora, pensando daqui adiante, o que a gente deve ter para 2022? A gente acredita em preços do boi gordo em bons patamares, mas preços um pouco mais calmos, numa média anual. Talvez não com essas altas que foram observadas nos últimos anos, ou muito provavelmente não com essas altas. Então, um preço em patamar historicamente interessante, elevado, mas não um mercado muito forte. Por outro lado, a gente tem a expectativa de algum aumento da oferta de reposição pela retenção de fêmeas dos últimos anos. Então, nós não esperamos uma reposição frouxa, mas possivelmente com uma melhoria da relação de troca. Então, quando a gente fala da melhoria da relação de troca, a gente já está pensando em uma possível melhoria da margem da recria e da engorda. Quando a gente considera a engorda mais intensiva, ou seja, o confinamento, a gente também pode ter um cenário de melhoria da relação de troca com o milho, e aí por paralelo com outros alimentos energéticos. Então, por quê? Porque a gente está, ao que tudo indica, com expectativa de uma safra muito boa. A gente ainda está plantando, está no final, já finalizou basicamente o plantio da safra, mas esse plantio foi feito em época muito, muito interessante, pensando em janela de safrinha. Mas, indo para a safrinha, a gente tem toda a questão de insumos em alta, de como que isso vai estar disponível aí para o plantio da safrinha, e o que pode influenciar, porque tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, pensando em safrinha, que é a maior parte da nossa oferta de milho. Então, seriam essas ponderações. A troca possivelmente melhor para quem compra reposição e vende gado, preços de venda em bons patamares, mas mais calmos. E aí, pensando no criador ou no quem faz ciclo completo, apesar de patamares mais calmos de venda, nós esperamos margens positivas. Sim, porque o mercado está em alta, mas margens interessantes. Por quê? Porque ali, nesse sistema de cria, de ciclo completo, o peso dos insumos, que tem subido muito, né? Essa volatilidade de insumos, ela afeta menos essas atividades, porque elas trabalham de maneira mais extensiva. Então, mesmo uma cria e uma recria, mesmo uma cria ou um ciclo completo intensivo, ele ainda usa bem menos insumos quando a gente compara com o confinamento. Bom, e muita gente... A reposição está aí, tem muita cria ainda no ventre, tem muita mamando. 2022 vai ter uma produção grande de bezerro, uma oferta grande que possa falar, olha, está tendo uma produção, 2023 vai para o abate. Será que a pressão dessa reposição, o mercado está acompanhando pelo menos uma produção maior de bezerros em 2022, né? Ou não? A gente está tendo aí uma projeção menor de bezerros agora em 2022? A gente espera um aumento da produção de bezerros pelos investimentos fortes dos últimos anos, mas isso deve gerar também, pela própria disponibilidade de gado, já que vem chegando nos últimos anos, um aumento da oferta geral de gado em 2022. Mas quando a gente fala de aumento, a gente tem que sempre situar que a gente vem, em 2021 agora, a gente está com o pior abate, dependendo do mês, da categoria, o pior abate aí dos últimos 10, 11 anos. Então, uma melhoria em cima de uma base muito ruim do ponto de vista de produção, né? Mas isso acaba colaborando, sem dúvida, com o mercado do boi e ajuda a ter esse cenário que nós temos hoje positivo em termos de preços médios. Então, para 2022, a nossa expectativa é de preços um pouco maiores, oferta um pouco maior, preços em patamar interessante para quem tem gado para vender, mas
um pouco mais calmo do que observado aí em 2019, 2020, 2021. Tá certo. A retenção de matrizes, produção de bezerros, você está falando nesse sentido. Ficamos de falar sobre o mercado atacadista e varejista de carne. Ele está abastecido, vai ter uma são dos preços atuais ou os preços com essa escalada que nós acompanhamos para a arroba do Boi Gordo vão ficar mais altos e aí vão patinar as negociações no mercado varejista na ponta consumidora? Sem dúvida, esse patamar de preços que a carne tem observado no varejo, ele acaba limitando e beneficiando as proteínas que a gente chama de alternativas, como o nosso foco é o boi, né? O foco maior aqui acaba sendo o boi, então a gente chama o frango e suíno de proteínas alternativas. Então existe o efeito de substituição para frango, um pouco menos pronunciado para suínos, porque o nosso consumo de suínos é um pouco menor no geral, mas isso afeta, ainda mais quando a gente tem um poder de compra, tem uma situação econômica ainda convalescente, né? A gente tem inflação alta, tudo isso corrói o poder de compra da população e gera esse efeito de substituição. Mas, pensando pontualmente, o que a gente tem hoje? A gente teve nessa semana um aumento ainda de 0,4% no mercado atacadista de carne sem osso, considerando a média de todos os cortes, na comparação semanal. Então, essas valorizações elas vinham mais fortes, elas perderam um pouco do ritmo, mas segue um cenário de sustentação, que é positivo, sem dúvida. No varejo, nós ainda tivemos um aumento de 1,5%, nós tivemos um aumento de 1,5%, e como a gente está entrando na fase de melhor consumo do ano, que é esse começo de dezembro, influenciado pelo período de começo de mês, associado, já emendando ali com as festas, então, para o varejo, normalmente dezembro é um mês positivo. E nós já tivemos aqui 1,5% de valorização nessa primeira semana, que é uma valorização relevante quando a gente considera as oscilações que comumente observadas para o varejo. O varejo normalmente ele oscila mais próximo ali de 0,5%, uma oscilação acima de 1%. No varejo, ela é considerada uma oscilação mais relevante. No atacado não seria nada de surpreendente, mas no varejo foi uma bela alta. Tá certo. Agora, para poder finalizar, ponto alto para 2022 e o ponto principal, aquela preocupação maior para o pecuarista em 2022, qual vai ser? O ponto alto, né, o positivo e aquele que a gente pode considerar que seria um risco. Braga, eu acho que o pecuarista que depende de maneira intensiva de insumos, ele tem que ficar de olho nesses insumos, tentar distribuir essas compras, tentar garantir essa disponibilidade de insumos também, aí pensando até em fertilizantes, dependendo se ele for trabalhar ali também em paralelo com a safrinha, saindo um pouco da pecuária, misturando um pouco os assuntos, mas e pensando no confinador, seria realmente a importância de travar as cotações. Essa trava de cotações esse ano, ela resolveu a vida de muita gente e fez falta para muita gente. Então, falar depois do problema acontecido parece fácil, mas a gente fala isso direto e é uma estratégia que o produtor tem que considerar realmente com carinho, porque isso dá uma diferença fundamental no resultado. No que diz respeito à pecuária mais extensiva, eu acredito que é trabalhar focando aí em melhorias de produtividade, sempre avaliando o retorno do investimento, mas a gente deve ter mais um ano interessante aí para quem produz a sua reposição, para quem não depende tanto da reposição. Quem depende da reposição, possivelmente uma folga da troca, mas não uma troca muito boa não, porque nas últimas décadas, nos últimos anos, aí a troca tem apertado e essa é a tendência devido ao aumento de tecnologia empregada na recria e engorda. Então, isso puxa mais bezerro, demanda mais categorias jovens. Portanto, operação, proteção, buscar todos os mecanismos disponíveis aí para poder, nesta atividade, minimizar os prejuízos que podem ocorrer em qualquer atividade, pecuária, agricultura, enfim. Sempre é bem-vinda essa dica, né? Operação RED, proteção. Isso, essa seria eu acho que em linhas gerais, algo de pecuarista sempre manter na mesa um cantinho ali, dando uma olhada como é que está o mercado futuro, como é que estão as opções disponíveis, e aí, quando eu digo opções, tanto opções a serem compradas, opções de venda na bolsa, como, às vezes, um termo com frigorífico, tem diversas possibilidades. Se está achando que o mercado vai subir mais, pelo menos travar um preço mínimo, travar uma margem, um custo de produção, alguma coisa nessa linha, para evitar o prejuízo. Tá certo. Iberville, um prazer falar contigo, um abraço a toda a equipe da Scott e até uma próxima. Obrigado, boa tarde para você. Obrigado, prazer foi meu. Um abraço e até mais, Braga. Obrigado. Bom, vamos às cotações. Ainda temos um mercado futuro lá na B3,
e também os preços apurados pela própria Scott Consultoria. Vamos primeiro ao mercado futuro acompanhar o que acontece com o mercado do boi gordo, começando aí no vencimento mais curto. Aliás, todas as posições hoje apresentando uma ligeira queda. O dezembro a 319,40, 0,81 de queda, se ajustando, acomodando pelo menos hoje, né, o janeiro 322,90, fevereiro 321 reais e o março 318,20. Ontem o indicador CPE-Exalc fechou aí a 321 reais mais 60 centavos, uma queda de 0,22%. A apuração de preços alta em 21 das 32 praças pesquisadas pela Scott hoje. São Paulo, R$ 313 reais, arroba à vista, 315 no aprazo. Já descontado fundo rural, o Tocantins ao sul, 289,50, 291,50 no aprazo. Bahia ao sul, 306,50, 308,50 no aprazo. Espírito Santo, 298,50 à vista, R$ 300,50 no aprazo.